Muito bem, o Novamente de hoje, nós continuamos conversando sobre Efésios, estamos ali no capítulo 4, versículo 13 hoje. Na última live, que me lembro bem, conversamos sobre o fato de que o propósito de Cristo ao dar os dons não é elevar uns e diminuir outros. Dom não tem a ver com status, dom não tem a ver com hierarquia, dom é um atributo divino dado por Deus a nós para que nós juntos façamos a comunidade de Deus ser o que ela tem que ser. Um lugar de acolhimento aos que chegam e de aprimoramento àqueles que se percebem pecadores e são insatisfeitos com isso. Nunca resolverão essa questão, mas vivem persistindo em melhorar a cada dia, abandonando o que nós chamamos de velha natureza, a natureza humana, e se apegando à imagem de Cristo. E os dons dentro da comunidade são um instrumento para isso. Lembrando que já falamos aqui o que Paulo nos ensina, a comunidade ela é uma unidade diversa. Interessante isso, uma unidade formada por gente diferente, que recebe dons diferentes que são usados dentro dessa comunidade para crescimento das pessoas, maturidade das pessoas. Paulo continua falando a respeito desse desenvolvimento. Vamos ali no versículo 13, deixa eu abrir aqui para você, para nós entendermos bem sobre o que nós estamos falando. Deixa eu achar aqui a minha anotação. Deixa eu ver, é isso aqui, deixa eu ver, cadê? É essa aqui, ó, pronto, olha lá. Muito bem, temos aqui o apóstolo Paulo dando sequência à sua situação, à sua explanação, à sua ideia. Ele diz, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que coisa interessante, há um alvo, um objetivo que a igreja deve perseguir. Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha que interessante essa explanação de Paulo. Unidade é aquilo que nós já conversamos anteriormente. É aquilo que nos une, é a própria união do corpo de Cristo e da comunidade de Deus. Essa unidade na fé, apesar de sermos tão diferentes uns dos outros. Mas Paulo diz aqui que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Jesus deve ser alvo da comunidade. Por que andamos juntos? Por que desenvolvemos a nossa vida juntos? Sim, suportamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, choramos juntos, nos alegramos juntos. Mas isso tem um objetivo: conhecermos Jesus e nos parecermos com Jesus cada dia mais. Esse caminho nos fará chegar ao que Paulo chama de maturidade da fé. Está ali embaixo, olha, na segunda linha do versículo. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A nossa medida é Cristo. Nosso alvo é sermos como Cristo. É isso que nos deve interessar, é isso que deve nisso que devemos gastar nosso tempo, nossa vida e nosso esforço como comunidade. Sim, como indivíduos também, mas como comunidade também. Andamos juntos, vivemos juntos e temos como alvo nos parecermos mais com Jesus. O propósito desse amadurecimento, diz aqui o versículo 14, é o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha que interessante. Nós andamos juntos, Deus derrama dons em nós para que eles sejam usados um na vida do outro, né?
essa troca é muito positiva, a gente cresce, amadurece, vai procurando ser parecido com Jesus. Por quê? Porque o cristão deve procurar maturidade. Não dá para a gente ser como criança a vida toda. Paulo usa uma linguagem interessante aqui para a gente não ser como um barquinho dentro de uma tempestade, que é levado de um lado para o outro. A figura de um barquinho nessa tempestade é muito interessante, porque Paulo está querendo dizer, um barquinho não tem controle, o que o empurra leva ele para lá, vem a outra onda empurra, leva ele para cá. Um crente imaturo, ele vive isso. Ele fica atrás de experiências, ele fica atrás de coisas. Apareceu um ali dando um grito mais alto, ele vai lá, ele se encanta. Eu acho que esse processo até faz parte da vida do cristão por um tempo. Talvez até a maior parte de nós tenha vivido isso por um tempo, e se você é um recém-convertido, ok, faz parte, você está experimentando, vai num culto, vai no outro, vai numa igreja, vai na outra, mas chega uma hora que isso tem que acabar. Porque um cristão não vive de experiências, ele vive de convicção. E essa convicção só é adquirida efetivamente, profundamente, ela só pode ser convicção quando ela é fruto do conhecimento que a gente tem de Jesus e do Evangelho. Não há dúvida de que existem muitas vozes atualmente. E como já disse aqui várias vezes, a igreja ela se adapta equivocadamente aos valores que a sociedade diz ser correto. A sociedade apresenta valores e ela diz, esses valores aqui é que são corretos. A igreja pega esses valores e traz para a sua espiritualidade. E hoje nós temos, por exemplo, a experiência como alguma coisa muito importante. A relatividade, né? Tudo é relativo, você tem a sua crença, você tem o seu jeito de pensar. O filósofo, sociólogo Zygmunt Bauman, ele apresenta o pensamento da sociedade moderna como pensamento líquido. Relações líquidas, tudo é líquido, tudo no sentido de ser alguma coisa que se molda, porque o líquido faz isso, né? Você coloca num copo, ele adquire o formato do copo. Você coloca num prato, ele adquire o formato do prato. O líquido, ele adquire o formato de onde ele está. E a sociedade em que a gente vive hoje, os pensamentos, o comportamento, as relações são líquidas porque elas se moldam àquilo que lhe é apresentado, que é apresentado às pessoas como realidade, né? E, obviamente, realidades distintas da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos tomar cuidado, temos que ter firmeza e maturidade. Isso tem a ver com consolidação da fé, aquela maturidade crescente, aquela coisa que pode vir o que for. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, como diz aquele hino antigo, para guardar o meu tesouro até o dia final. É a minha fé, eu creio em Jesus Cristo. As coisas podem mudar ao meu lado, ao meu redor, mas a gente tem um fundamento na pessoa e na obra de Cristo. Sobre isso, John Stott diz assim: tais são cristãos imaturos. Parece que nunca conhecem a própria vontade e nem chegam a convicções firmes. Pelo contrário, suas opiniões parecem-se a do último pregador que ouviram ou do último livro que leram. Caem facilmente como presa em cada nova moda teológica. Não podem resistir às artimanhas dos homens. Firme, gente. Firme, firmeza. Paulo continua dizendo o seguinte, versículo 15. Antes, ou seja, não sejas como alguém que vai para cá e vai para lá. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui Paulo, mais uma vez, usa uma metáfora a respeito do corpo humano e do corpo de Cristo. Aqui Paulo está dizendo, tem um cabeça só, que é Cristo. E ele é o centro de tudo.
E é por isso que a gente tem que olhar para Ele, porque Ele é o cabeça. Tudo está ligado a Ele, tudo subsiste por Ele, tudo acontece para Ele. Cristo deve ser sempre o centro de tudo. E Paulo nos indica a verdade e o amor. Ambos juntos proporcionam crescimento e maturidade à comunidade da fé e aos participantes da comunidade da fé. Muitas vezes, sem amor, as verdades elas resultam em guerra. Não é? Isso é interessante. A verdade que é exposta sem amor resulta em guerra e em conflito. Muito amor sem verdade resulta em heresia. Por isso que a gente precisa de amor e verdade. É o que ele diz no versículo. Antes, seguindo a verdade em amor. Eu sigo a verdade. Onde está a verdade? Em Cristo. Irmão, você está fazendo não é verdade, porque você está fora do que Cristo diz que é para ser. Não é assim que Jesus ensinou. Mas eu vou dizer essa verdade em amor. E vou ouvir a verdade em amor. Assim a gente vai construindo a nossa identidade em Cristo e vivendo a maturidade que Ele tanto deseja. Então, resumindo e concluindo o nosso papo aqui sobre o funcionamento do corpo de Cristo, o que é que nós entendemos e como é que nós lidamos com tudo isso? Concluindo, essa é a visão de Paulo para a comunidade de Deus. A nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade, diversidade e maturidade crescente. Olha quanta coisa a gente pode aprender com um texto como esse. Nosso desafio é nós sermos uma comunidade de Deus, ou parte da comunidade de Deus, me refiro agora à nossa comunidade, a Casa da Rocha Guarulhos, nesses moldes, permitindo que Deus trabalhe os nossos relacionamentos e juntos perseguindo o alvo de uma igreja de acordo com o modelo divino, sendo uma igreja que preza pela verdade em amor, a gente cresça e a gente se pareça cada dia mais com Jesus. Assim deve ser o nosso desejo. O desejo de sermos uma comunidade com essas características e que Deus nos abençoe para buscarmos tudo isso juntos. Esse é o nosso Novamente de hoje.